Ó, depois de ser eliminado na Sul-Americana, o Vasco agora volta a focar no Brasileirão, né? O time está muito perto da zona de rebaixamento. Vai pegar o Internacional no domingo, às 6h30 da noite. O Juliano Lima traz as informações pra gente. Juliano, seja bem-vindo. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Hoje à tarde, o Pedrinho, presidente do clube, vai conceder entrevista coletiva para falar da situação do time na temporada e o planejamento para o ano de 2025. São 4 jogos seguidos sem vencer, 8 gols sofridos nessas 4 partidas. E o próximo jogo, como você disse, é contra o Internacional em Porto Alegre, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, o Felipe Coutinho não deve jogar, ele que trata uma lesão na panturrilha esquerda deve ficar de fora. Na defesa tem mudança, o Lucas Freitas deve voltar à equipe, recuperado de uma gripe. O João Vitor está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí o Fernando Diniz pode escalar ou o Hugo Moura novamente, como foi no último jogo pela Copa Sul-Americana, improvisado, ou colocar o Maurício Lemos ali na defesa. O Lucas Piton, lateral esquerdo, que estava suspenso pela Copa Sul-Americana, deve voltar à equipe titular. Eu volto com você. Valeu, obrigada, Juliano. E ó, para todo mundo. Pedrosa, tem uma confusão, né? O influencer Crave, né, acusou membros da diretoria do Vasco de agredir ele, né, em São Januário. Entre eles, o Marcelo Macedo, que é o Tangerina. O digital influencer chegou a fazer tweets ofensivos contra jogadores e a diretoria do Vasco incitando a violência. O Marcelo Macedo, que é um dos cabeças da Sempre Vasco, divulgou um vídeo que está aí na tela agora, se defendendo da acusação. Mas as imagens mostram que o Crave acabou sendo chutado por um homem não identificado e a confusão foi generalizada. O caso já está registrado na polícia para ser investigado e o próprio Crave falou um vídeo, eu até assisti ao vídeo dele ontem nas redes sociais, já até pedindo desculpa, falando que ele não tem que... Porque ele realmente, né, fez posts bem pesados no Twitter, né? Mas contando essa história toda aí, Pedrosa. O Tangerino, ele trabalha na comunicação do Vasco. Quando a gente diz ali que ele é da Sempre Vasco, é porque ele tá com o Pedrinho desde a primeira eleição lá da Sempre Vasco. Hoje ele faz parte da gestão. Então, primeiramente, o Crave tá muito errado em incitar a violência do jeito que ele incitou. Ele fala que é para a torcida juntar os jogadores no aeroporto. Ele fala sobre endereço do Pedrinho. Ele é um torcedor, ele é um garoto, inclusive, que obviamente falhou, errou e é muito grave. Só que o Vasco como clube tem que tratar esses casos na justiça. O Vasco como clube, se ele entende que o garoto falhou, ele tem que fazer o seguinte: pega o nome, investiga, processa, para que ele possa responder criminalmente pelo que aconteceu. E responde mesmo, tá? É claro que responde. Incitar a violência, ainda mais com o alcance que ele tem, é crime. O que eu tô falando aqui é o seguinte, gente, o Crave tá errado, tá? Mas é um completo absurdo. Mesmo ele sendo torcedor, e naquele momento ali ele estava até representando o canal do Mário Coelho, como um jornalista, ele ser de alguma forma acuado e questionado por membros da diretoria dentro de São Januário, a casa do Vasco, e ser chutado, tomar tapa no peito. Segundo ele, ser ameaçado. Isso é um absurdo, gente. Isso é um negócio, assim, inescrupuloso. É um negócio sem tamanho, sem dimensão e que jamais, num clube como o Vasco, que sempre tratou bem seu torcedor, que sempre teve seu torcedor ao lado, ter casos como esse. Se a gente for lembrar, Fernanda, não é o primeiro. O Betinho, o segurança, foi demitido do Vasco da Gama porque bateu em um torcedor. Então, assim, quando eu falei aqui sobre gestão autoritária, é sobre esse tipo de coisa que a gente fala. O Crave está muito errado. O Crave tem que responder com um processo e o Vasco da Gama deveria agir na lei e não da forma que agiu, acuando um torcedor, encurralando ele em alguns momentos. Estava na frente da polícia, se defende e tudo mais. Agora tomou um chute. No momento e no joelho operado, no né? Joelho. Não, assim, independentemente de ser qualquer coisa, é pior, né? O garoto tomou um chute. Então, assim, pra mim, a postura do Crave é errada, mas a do Vasco, da forma que o Vasco lidou com isso, que aquelas integrantes da diretoria lidaram com isso, é pior ainda. Lamento muito. É muito feio ver o Vasco relacionado a tudo isso. Vamos lá, e como é que tá a preparação do Vasco para encarar o Internacional, Pedrosa? Preocupante. Ih, gente, agora, Pedro... Ô, Vene, acho melhor eu trazer um leque pra ele, mas no caso pra ele se abanar mesmo. Não é melhor a gente mandar fazer um leque do Vasco? Alguma coisa assim, eu não sei. Aquela bandeira que botou ali, quem pagou foi Casimiro, não foi? Não sei. Eu acho que sim. Fala aí, Pedrosa. Olha, Fernanda, ontem a gente teve uma boa... O pai dele vai saber responder, que assiste a gente todo dia. O Amadeu assiste mesmo. Cadê? Fala se essa bandeira não foi Casimiro que pagou. A gente teve uma boa notícia e uma péssima notícia ontem. A boa notícia é que o Santos perdeu. Eu torci pra vocês lá pro Inter ganhar. A péssima notícia é que foi pro Internacional. Qual é o próximo?
o Internacional no Beira-Rio. Ah, mas nem é bom esse time. Não, tá mal o Inter. 3 vitórias seguidas, o Alan Patrick não joga nada, o Borré não joga nada. É um negócio assim. Então, cara, é muito preocupante, assim, porque o Vasco não vai ter o João Vitor para essa partida, tá suspenso. E a gente deve ter aí uma formação ou com o Lemos ou com o Hugo Moura de zagueiro. A gente vai descobrir nos próximos dias. E, sem dúvida alguma, é um jogo que ainda não tem... E o menino não vai nunca? O Luiz? O Luiz Gustavo, ele sempre vai. Ele só não joga. Não, tá, mas o que eu tô falando, não vai que eu diga porque jogar, ele né? é zagueiro do lado canhoto. Tô na torcida por ele. Se o Lucas Freitas se recuperou da Inclusive, gripe... ele foi convocado para a seleção sub-20. Ele foi convocado. Baita zagueiro. Se o Lucas Freitas se recuperou da gripe, eu acho que o Fernando Diniz deve repetir. Sim, eu espero tá que indo não. muito bem, Mas o eu espero Lucas. que não. Por quê? Porque tem que dar oportunidade pro garoto, cara. Eu tô torcendo pro menino também. Tem que dar oportunidade pro garoto. E aí, do lado direito, eu testaria o Lemos. Eu vou ser muito honesto. Eu testaria o Lemos, eu não colocaria o Hugo Moura de zagueiro. E tudo isso a gente vê que o Fernando Diniz tem muita culpa sobre algumas coisas, mas enquanto não entregarem um reforço para ele, enquanto não entregarem um zagueiro que consiga, de fato, organizar o sistema defensivo, e a gente lembrou muito bem aqui, o que o Medel fez em 2023 é o que o Vasco está precisando agora. O problema do Vasco não é criar, o problema do Vasco não é a parte ofensiva, é a parte defensiva que toma gol todo jogo. Infelizmente, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos beber água. O problema do Vasco é 2 litros junta. por dia. Para! Bebe Hoje você tem. também, não sai que a gente volta. O empate de 1-1 entre Vasco e Independiente Del Valle marcou a primeira eliminação do técnico Fernando Diniz em sua segunda passagem pelo Vasco. Mesmo tendo chegado há pouco tempo, alguns torcedores já pedem a demissão do técnico, que vem enfrentando bastante dificuldade no Cruz-Maltino. O técnico, que já declarou que o Vasco necessita de reforços, precisa agora recuperar o apoio da torcida nas disputas do Brasileirão Betano e da Copa Betano do Brasil. No entanto, o retrospecto recente levanta questionamentos. Entre os últimos comandantes com ao menos 10 partidas à frente da equipe, Diniz apresenta o rendimento mais baixo. Com Fernando Diniz no comando, o Vasco obteve apenas 36% dos pontos possíveis. O desempenho é inferior ao de Ramon Dias, Rafael Paiva e Fábio Carille. Até agora, o treinador esteve à frente em 11 confrontos, somando 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Desde o fim do Mundial de Clubes, o time acumula 4 jogos consecutivos sem vencer. Recontratado em maio, Diniz vive seu segundo ciclo em São Januário. Das 3 vitórias obtidas desde o retorno, 2 aconteceram em casa. Uma sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão Betano, e outra diante do Melgar, do Peru, na Copa Sul-Americana. Ao somar as 2 passagens pelo Cruz-Maltino, Fernando Diniz contabiliza 23 partidas, com apenas 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, o que representa um aproveitamento de apenas 39,13% dos pontos disputados. Técnicos recentes do Cruz-Maltino, Rafael Paiva e Ramon Dias deixaram a equipe com 56% de aproveitamento cada um. Já Fábio Carille, que foi o antecessor de Diniz e atualmente comanda o Vitória, saiu do Gigante da Colina com 44% de aproveitamento. Enquanto Diniz busca alternativas para melhorar o time em campo, a diretoria vascaína segue ativa no mercado em busca de reforços. Nesta quinta-feira, veio à tona o interesse do Vasco no lateral direito Mike, do Palmeiras. Informação de NT Vascaínos. O jogador tem contrato com o clube paulista até o final do ano e sua permanência no Verdão é incerta. Curiosamente, o Cruz-Maltino não deve mais contar com Puma Rodrigues para o restante da temporada, o que torna a busca por um substituto na lateral direita ainda mais urgente. No entanto, a possível negociação por Mike pode enfrentar um grande obstáculo. Há uma dívida pendente do Vasco com Fábio Melo, empresário de Adson, referente a uma parcela não paga da negociação do jogador e também a comissões. A atual diretoria teria oferecido um acordo no Rio de Janeiro, propondo que o empresário perdoasse 90% da dívida e recebesse os 10% restantes em um prazo de 19 anos. Essa situação financeira pode se tornar um empecilho significativo para a chegada de Mike, que é representado pelo mesmo agente. Bom torcedor Cruz-Maltino, agora eu quero saber de você. O lateral direito Mike seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.